Oi, tudo bem? Quase todo mundo já ouviu alguém falar ou já perguntou para uma criança, principalmente se você atua em sala de aula, para uma criança se o que ela quer ser quando crescer. E aí surge de tudo, surge quero ser médico, engenheiro, advogado, policial, e etc, etc, jogador de futebol, artista, cantor, dançarina, etc. Mas aparece também, assim, cada vez mais em menos quantidade, aquele que de repente destoa aí da maioria, né? Aquele aluno ou aquela aluna que fala que quer ser professor ou professora. Esse aqui é meu cachorro. Deixa eu dar um oi pro povo ali. Tá difícil gravar hoje, hein? Esse aqui é meu cachorro. Mas enfim, e é E é nesse vídeo de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre ser professor ou ser professora. Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, dia que a gente comemora aí o dia do professor. E nós vamos gravar um vídeo, então, falando aí as vantagens, as desvantagens, os grandes desafios de ser professor nos dias atuais, mas também dar alguma dica aí para quem deseja ser professor, tá bom? Você tá com sono? Então, após a vinheta. Espera aí, hein? Seja bem-vindo. Vamos lá, seja bem-vindo. Vamos esperar os demais. Oi, tudo bem? Já coloquei ele aqui, tá quietinho. Eu sou o professor Elisteu, você está no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É muito importante que você se inscreva aí, que o YouTube vai nos ajudar aí, fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você ativar o sininho aí, todas as vezes que a gente postar um vídeo, então você recebe a notificação. Vamos lá! Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, e para você ser professor, o que precisa? Antigamente era um processo bem assim reto, ou seja, você fazia magistério, você já conseguiria ser professor dos anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro, aquele antigo primário, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Hoje em dia você tem que fazer o curso superior, ou seja, pedagogia, para você dar aulas para os anos iniciais. Porém, existe outras faculdades, qualquer outra faculdade que você fizer, você consegue ser professor em determinada área específica. Porém, é preciso que você faça, então, a faculdade, preciso que você faça, então, licenciatura, ou seja, tem dois tipos, bacharelado, aí, por exemplo, você faz bacharelado, então você fez a faculdade, aí depois você faz a licenciatura. Tem algumas faculdades que você consegue fazer as duas juntas, ou seja, você sai então bacharel, por exemplo, vamos dizer que você vai fazer direito, então você faz bacharel em direito e depois você faz licenciatura para você poder dar aula, apesar que algumas faculdades também nem ligam para isso, você chega lá e começa a dar aula e ponto final. No estado, o que você precisa fazer? Funcionário público, então você precisa fazer a sua faculdade, por exemplo, você gosta de geografia, então você faz a faculdade de geografia e, logicamente, durante a faculdade de geografia, você sai, então, bacharel em geografia, você sai, então, já habilitado com licenciatura. Então é interessante você pensar assim, eu quero dar aula do quê? Você é bom em quê? Em matemática? Tudo bem, então você faz matemática e logicamente você já sai aí licenciado em matemática. Mas não para por aí, se você realmente decidir que quer ser professor, você com certeza vai ser aquele indivíduo que sempre vai estar fazendo um cursinho. É claro que ultimamente os cursinhos estão bastante interessantes que você faz à distância. Hoje, por exemplo, eu já fiz uma parte aí do meu cursinho que é do programa Computador para o Professor. Ok. Quais são as desvantagens e as vantagens? Antes de eu falar de vantagens e desvantagens, deixa eu falar uma coisa assim bem sincera. Em todas as profissões, seja ela caminhoneiro, médico, mecânico, cozinheiro, professor, diretor, administração de empresa, etc, etc. Todas as profissões, jogador de futebol, enfim, todas.
artista, existe aqueles profissionais que estão na base, que são a maioria, existe aqueles que estão na média, que a gente diria que são mediano, e existe aqueles top. Então você, por exemplo, pensar em professores, existe professores que ganham pouco, existe professores que estão na média, que ganham assim mais ou menos, e existe aqueles professores que são top, que ganham. Por exemplo, 2 anos atrás eu tive aula com um professor que ganhava 26 mil por mês. 26 mil por mês, só de salário ele ganhava. E aí ele conseguia fazer outras coisas, publicar livro, escrever artigos, etc, etc. Ou seja, em todas as profissões você tem gente que ganha pouco, você tem gente que ganha mais ou menos, e você tem aqueles que são top, qualquer profissão. Então, dizer assim, por exemplo, o professor ganha mal, a maioria dos professores ganha pouco. Isso é verdade, mas não quer dizer que não existe professores que ganham bastante. Outra coisa que tem mudado muito, existe muitas pessoas que se auto-intitulam, né, se coloca o título para si mesmo que é professor e dá aula sem ter curso superior, enfim, dá aula pela internet, dito como professor. Mas daquele professor no sentido tradicional, aquele que fez a faculdade, que passou pelo concurso ou que trabalha numa escola, esse você precisa fazer todo esse processo, ou seja, vamos dizer que você está no ensino fundamental, então você precisa terminar o ensino fundamental, precisa terminar o ensino médio, e aí depois você faz uma faculdade, tem que ser uma faculdade com licenciatura, aí depois sim você começa a dar aula, ou seja, é todo um processo. Vale a pena ser professor? Vamos às vantagens e desvantagens. Olha, no meu caso, eu faço 23 anos de sala de aula, exatamente em maio agora eu faço 23 anos de sala de aula, e eu vou dizer uma coisa para você, se fosse para me escolher, é claro que eu ia escolher continuar sendo professor. Por que isso? Porque eu me realizo, eu adoro, eu sou assim apaixonado por essa história de entrar em sala de aulas. Você viu aqui no início do vídeo, por exemplo, o trailer, né, é trailer que chama? Não sei o nome. Quando inicia o vídeo, se você viu aí no início do vídeo, antes da gente chamar vinheta, né? Minha vinheta do vídeo ficou bastante grande, mas enfim, eu fiz exatamente eu chegando na sala de aula. Eu adoro dar aula. Eu não gosto de outras coisas, que são as desvantagens, mas vamos falar primeiro das vantagens, né? As vantagens de você estar em sala de aula, principalmente, não importa se você trabalha com os anos iniciais, educação infantil ou jovem, cada etapa, cada faixa etária que você trabalha tem os seus desafios, tem as suas alegrias. Mas no caso, eu vou falar da minha pessoa que trabalha com os anos iniciais. Então, assim, é muito legal quando eu estou em sala de aula, por exemplo. Eu acho assim que eu me realizo, é um palco. Não sei se dá para dizer que é um palco, mas é um local assim muito legal, onde que você fala com os alunos, onde que você explica algum conteúdo, onde que eles perguntam coisas assim que você fala, caraca, isso eu não sei, ou isso eu sei, e de repente, enfim, é muito legal mesmo, é assim. Eu acho que todos os profissionais têm um ambiente que ele se realiza, né? Eu imagino, por exemplo, que se o cara é mecânico, por exemplo, ele está consertando um carro e de repente o carro começa a funcionar, ele descobre ali, ou ele é técnico de informática, ou técnico de computador, ou ele é jogador de futebol, de repente faz um gol, e sim, qualquer momento, qualquer profissão ali tem aquele momento que é uau! Então em sala de aula também quando a gente chega em sala de aula é muito legal. Eu acho que um dos pontos assim positivos que eu continuo nessa profissão, é claro que eu faço outras coisas, tá? Mas que eu continue, que se fosse para mim, por exemplo, voltar a ser, ou escolher, né? Vamos dizer que fosse zerado, vamos dizer que eu chegasse lá, tivesse meus 18 anos e fosse no momento para me escolher, então, ser professor, escolher uma profissão, claro que eu escolheria ser professor, porque eu acho o máximo. Isso é vantagem. Outra vantagem é o seguinte, profissionalmente, por exemplo, eu trabalho só na parte da manhã, né? Claro, não é só na parte da manhã, porque eu levanto super cedo, levanto 5 horas da manhã. Tem gente que levanta mais cedo, mas eu levanto 5 horas da manhã, chego na escola às 7 horas e saio às 11h30. Então, na verdade, dentro da escola eu fico das 7 horas até às 11h30. Tem alguns dias que tem outras reuniões, mas enfim, o horário é esse, das 7 às 11h30. Isso significa que eu trabalho um período só e no resto do dia, a parte da tarde e à noite, eu posso fazer N outras coisas. Então, ser professor, nesse sentido, para mim, pessoalmente, estou falando da minha experiência, isso para mim é muito legal, que eu consigo fazer outras coisas que eu vou dizer que dá dinheiro. Se você quiser saber quais são essas coisas, deixa aí na descrição do vídeo que eu posso relatar para você o que eu faço além de ser
professor do estado, tá bom? Pontos negativos, eu vou dizer na minha forma de pensar, tá bom? Eu sempre briguei com isso, acho que vou terminar, acho que vou me aposentar, sei lá quanto tempo, mas eu sempre vou continuar brigando, que é a questão burocrática. Eu acho um absurdo, Eu adoro chegar em sala de aula e dar aula, mas eu detesto mexer com esses negócios de burocracia, sabe? Relatório disso, relatório daquilo, coisas que você sabe que não vai chegar em lugar nenhum. Ainda bem que ultimamente as coisas têm facilitado, por exemplo, o diário de classe, né? É uma coisa louca isso, é uma coisa chata, sabe? É chato, porque assim, existe o plano estadual de educação, né, o currículo paulista, vamos dizer aqui de São Paulo, existe o currículo paulista, que é os conteúdos que você tem que trabalhar com o aluno, tá? Então existe isso, aí você pega o conteúdo que você tem que trabalhar com o aluno e coloca num plano anual, né, aquilo que você vai trabalhar, quer dizer, você pega aquilo que estava lá, coloca no plano anual, aí depois você pega aquele que está no plano anual, coloca no plano bimestral, já 3 coisas, coloca no plano bimestral, aí depois você pega aquilo que está no plano bimestral e coloca no diário semanal. Aí depois você tem que pegar tudo que está no diário semanal, é uma besteira mesmo. E você tem que registrar o que você trabalhou no dia. Cara, eu vou dizer, eu acho assim um absurdo, porque já está no plano, é só você pegar, já está no plano, você pega e trabalha aqueles conteúdos do plano, acabou. Não precisa ficar fazendo esse monte de registro. Apesar que agora é tudo digital, então você consegue registrar e mandar pelo e-mail da coordenação, direção, etc. Então você sabe, mas se você pegar, por exemplo, olha que facilidade seria. Se você pegar, por exemplo, o plano, o currículo paulista, os conteúdos que você tem que trabalhar, que é obrigatório você trabalhar, né, que é interessante, e você fazer aquilo lá e olhar o caderno da criança, pronto, você já, o professor está trabalhando o currículo paulista. Eu fico bastante tranquilo em relação a isso, porque todos os conteúdos que eu trabalho, claro que às vezes alguns alunos perguntam algumas coisas que estão bem fora do currículo paulista, mas você acaba parando um pouquinho e trabalhando, respondendo aos alunos, né? Que eu acho que isso é fundamental. Uma das grandes funções, eu acredito, é o professor atender os alunos naquelas dificuldades que eles têm, mesmo que não seja dentro do conteúdo estipulado que tem que trabalhar. Mas assim, eu fico muito tranquilo, porque qualquer caderno que você pegar dos meus alunos, se você pegar o conteúdo lá que foi trabalhado, o conteúdo que foi trabalhado é o conteúdo que está dentro do currículo paulista, né? Então assim, é uma forma de se garantir, vamos dizer assim. Mas eu acho assim não é loucura, mas vamos dizer assim, uma perca de tempo, então, você fazer todo esse processo, pegar o conteúdo que está no currículo paulista, colocar no plano anual, né, que você tem que entregar, o semestral, depois você colocar no plano bimestral, e depois você fazer uma rotina, e depois você ainda anotar o que você trabalhou em sala de aula. Acho que é uma perda de tempo. Acho que o aluno ganharia muito, mas muito, se todo esse tempo que o professor gasta para fazer essas coisas, se ele estivesse junto com o aluno ali, desenvolvendo alguma atividade. Acho que seria muito enriquecedor, tá bom? Mas isso é uma forma de pensar, e na minha forma de pensar, isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo é a questão realmente de rendimentos, né? Eu acho que rendimentos o professor ganha muito pouco mesmo, mas eu já falei no início do vídeo, todas as profissões tem aquele profissional mediano que ganha o que está na média, tem aquele professor que ganha pouco, e tem aquele professor que ganha, tem aquele profissional que ganha bastante. Eu acho que se você quer ser professor, você tem que pensar nisso. Tem que pensar que você tem que estar acima da média, ou seja, os seus rendimentos tem que estar acima da média. E o que você faz, então, para ter os seus rendimentos em cima da média? Eu, modesta parte, considero que eu consigo fazer isso, porque além de professor, eu consigo fazer outras coisas. Eu acho, então, que esse assim, é o principal ponto negativo, é a questão da burocracia, e também a questão de algumas coisas, como, por exemplo, a não valorização no sentido de recurso financeiro mesmo, né? Acho que são esses os pontos negativos. Existem outros, mas outros a gente não quer comentar nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito extenso.
Hoje, então, é o dia 15 de outubro, dia que a gente comemora aí, dia do professor, ou dos professores, e minha felicitação aí a todos os colegas professores, as colegas, aqueles professores que eu já trabalhei, aqueles professores que eu trabalho, aqueles professores que eu ainda irei trabalhar. E também aqueles pessoas que sonham um dia ser professor ou professora. Uma das coisas essencial para você é que você vai ter que estar sempre estudando. Gente, é isso, você está sempre estudando. Apesar que isso não é negativo, pelo contrário, né? Acho que todas as profissões têm que estudar, mas principalmente você que é professor, você tem que estar sempre estudando, porque as coisas mudam muito, né? Mesmo que, por exemplo, vamos voltar à questão do currículo paulista, mesmo que o currículo paulista, os mesmos conteúdos que tem esse ano, tem o ano que vem, tem o outro ano, mas aqueles conteúdos, quando você chega na sala de aula, você acaba linkando com outras informações mais atuais, então você precisa estar atualizado, precisa estar sempre estudando, principalmente nessa época agora que a gente trabalha remotamente, né, presencial e remotamente, essas novas tecnologias, então o professor tem que estar sempre estudando, tá bom? Em termos assim, me perguntaram, em termos de custo para você estudar, existe faculdades hoje assim, muito baratas, né, para você poder estudar. Existem faculdades também públicas, né, que você consegue aí estudar um pouquinho mais, passar no vestibular e fazer essas faculdades, tá bom? A demanda de trabalho existe, né? São poucos professores que eu conheço que perderam a aula, estão fora. Então, assim, a demanda de trabalho existe sim. Existe muitas vagas, né? Não só nas grandes cidades, mas também em outros locais. Se você abrir, por exemplo, aquele site PCI Concurso, eu vou deixar inclusive na descrição abaixo esse site. Se você abrir aquele site, por exemplo, a maioria das vagas que aparecem são vagas de professores. Não sei se porque quando eu olho os concursos públicos, eu olho na questão das vagas de educação, mas tem um monte de vagas, tanto de professores das prefeituras, né, concurso para professor das prefeituras, como concurso dos professores a nível estadual, como universidade, faculdades, etc, tá bom? Então, assim, você não vai ficar desempregado se você quiser ser professor, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus. Deixa eu te pedir uma coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, que é muito importante. Faça um comentário também, compartilhe o nosso canal, a gente dá dica aqui para várias dicas, né? Dica de viagem, dica de concurso público, dicas de livros, dicas de filmes e também a gente produz conteúdo para os anos iniciais, tá bom? Abraço, fica com Deus, até a próxima, fui, tchau e parabéns para nós.